Caiu o microfone só por questão de gravar, né? Bom dia a todos. Nosso grupo gerou muitas discussões. Infelizmente, pela distância que estávamos, eu e Caetano, a gente teve que tratar tudo por WhatsApp, não podemos tratar no barzinho, né? Mas é um grupo de nós dois, e isso foi bom porque a gente se alinhou rápido. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai... nós quase tiramos na porrinha para ver quem ia ser o relator e quem ia ser o coordenador, né? Foi mais ou menos assim. O João era nosso telespectador lá o tempo todo, e nosso relatório... A gente teve uma certa dificuldade porque a gente identificou 5 propostas para dar encaminhamento com relação ao que a gente trata de registro. Com todo respeito a todos os painéis, nós temos aí grandes oportunidades de contribuir com o cenário eleitoral, mas talvez o que a gente consiga efetivamente fazer, que eu acho que todos que trabalham na cena eleitoral sentiram, né, desde os que são candidatos até quem é advogado e quem está na justiça, perceberam que o registro é possível de mudar e é conveniente que se mude, né? Então, nós temos aí uma real possibilidade no campo do registro, na cena do registro, da gente mudar o que está hoje. E identificamos, graças à percepção do Caetano, 5 oportunidades de mudança, né? Nós temos aí que a gente encampa que seja melhor, mas por honestidade intelectual nós vamos apresentar as 5, e quem vai fazer essa apresentação, muito melhor do que qualquer um poderia ser, é o Caetano. Muito bem, coordenador. Muito obrigado. Pessoal, Jorge, eu vou começar fazendo um comentário sobre as tuas observações. É uma dificuldade muito grande compilar uma legislação, né? Porque quando tu tenta botar tudo junto, codificar, tu tem que ter uma visão sistêmica, tu tem que ter uma visão geral. Não adianta tu cuidar do registro sem, junto com o registro, pensar na propaganda. Essas coisas estão vinculadas. Então, esse eu acho que é o grande gargalo da tua proposta, tá? Que pode ser superado, evidente, mas é um gargalo. Porque quando a gente pegou o grupo de registro, mesmo num tema específico do registro, a gente funilou ainda mais. É aí que deu o nosso casamento, né, Vlad? Nós de cara pensamos que o registro hoje tem um problema essencial, que é o tempo do registro na campanha. Esse é o grande problema do registro, todo o resto parece ser secundário. Só que quando a gente fala em registro, a gente está falando em elegibilidade, a gente está falando em inelegibilidade, a gente está falando em, registrabilidade. Não gosto muito desse tema, mas está muito em voga. Então a gente está falando de tudo isso. Então a gente olha e espera que as contribuições também venham na matéria de mérito do registro, nesses temas, em alguma linha da 6490, mas o nosso foco foi o tempo do registro, porque aqui vale a máxima do Tiririca, pior que está, não fica. Fica. Eu acho que nós chegamos no fundo do poço. Sempre tem lugar para cavar, é verdade, tá, gente? Eu reconheço, sempre dá para cavar mais um pouquinho. Tem que encontrar uma mola no fim do poço, né? Mas assim, chegamos num momento, pelo menos, que é um consenso de que nós temos que tentar, para 2020, evoluir com relação aos problemas que nós tivemos em 2016. Eu me lembro da eleição de 2016, como advogado de candidatos, eu estava mais preocupado que os processos fossem julgados antes do prazo de 20 dias de substituição do que efetivamente com o mérito da demanda. Então a gente precisa evoluir nisso. Então, gente, porque o que aconteceu? Nós tivemos uma diminuição do tempo de propaganda. Ao diminuir o tempo de propaganda, o legislador não se preocupou com os efeitos disso no registro de candidatura. Então é aqui que nós precisamos operar alguma mudança. Então, quais são as alternativas de mudança que a gente propõe? Primeiro lugar, primeira alternativa, talvez a mais simples, a mais banal de todas, retorno aos prazos
prazos anteriores. Por que houve a mudança da propaganda? A mudança da propaganda aconteceu sob o fundamento de que era necessário baratear as campanhas. Esse foi o fundamento principal. Gente, com a mudança do financiamento de campanha, com a delimitação dos recursos públicos, me parece que esse fundamento não tem tanta lógica. Então, se nós entendermos que essa mudança, essa diminuição no tempo da propaganda, ela não tem um sentido que se propôs no início, o retorno aos prazos anteriores é a primeira ideia e eu acho que é uma ideia extremamente viável. A alteração legislativa é extremamente simples. É simplesmente retornar à lei anterior, revogar a mudança de 2015. Então, essa é a nossa primeira proposta. Segunda proposta que a gente faz é a seguinte. Muita gente ficou feliz com essa diminuição do tempo de propaganda, né? A turma que queria unificar as eleições, que acha que a eleição é um momento em que se perde tempo debatendo, o poder público não funciona, e etc e tal, os políticos aparecem demais. Bom, se a diminuição do tempo de propaganda for considerado algo benéfico, ou seja, não vamos mudar, 15 de agosto está mais do que bom, nossa segunda proposta é a seguinte: retornamos única e exclusivamente ao prazo anterior de registro. E de convenções, evidentemente. Convenções vão para junho, o registro para o dia 7 de junho, como era antigamente, faço o registro e a propaganda começa em 15 de agosto. Nós vamos ter candidatos registrados que vão poder ter a pré-campanha, que foi pelo menos uma adaptação razoável, e não vão poder simplesmente pedir voto. Vai ficar essa anomalia, mas o retorno do prazo de registro é uma outra questão que pode ajudar, pelo menos a nós termos, porque eu acho que a meta é a seguinte: nós temos que ter pelo menos julgamento de segundo grau. Tempo para julgar em segundo grau os registros de candidatura, para dar um pouco de segurança jurídica para o processo. Terceiro ponto que nós vimos é o seguinte, ó, é uma proposta, bom, se entenderem que é simples retorno do prazo de registro não for suficiente, o terceiro ponto é uma proposta que já foi debatida. Existe uma proposta muito interessante do ministro Henrique Neves, já esteve no Congresso Nacional na proposta, chegou a andar um pouquinho lá, mas não avançou muito, que é a habilitação prévia. A habilitação prévia, então, já tem um projeto. Eu trouxe esse projeto com algumas dessas observações, tá? A habilitação prévia poderia ocorrer, conforme o projeto, entre fevereiro e março do ano eleitoral. O sujeito, individualmente ou através do seu partido, ele apresenta a documentação tradicional do registro, leva à Justiça Eleitoral isso. A Justiça Eleitoral, então, vai fazer essa análise, vai publicar em edital, vão se abrir os prazos para eventual, não chega a ser uma impugnação de registro, mas para uma eventual manifestação de inelegibilidade ou de algum problema com relação às condições de registro do sujeito. E depois, diz esse projeto, então a Justiça Eleitoral, até 15 de maio, é a pretensão, vai dar um atestado para o sujeito de que ele atende às condições de elegibilidade, não tem caso de inelegibilidade, que ele está apto para o registro. É um atestado que a Justiça Eleitoral dá. Diz o projeto de lei que, havendo mais de um candidato indicado pelo partido, há um espaço em junho e julho para prévias eleitorais. Aí o partido vai decidir se tem candidato, se será aquele ou vai decidir entre os habilitados. Então é um espaço de prévias eleitorais. Chamou o projeto de prévias, mas as nossas convenções. Gente, passado isso, nós temos então em julho o prazo do registro da candidatura, que é um processo que vai ser mais simplificado do que o atual, porque parte da análise já foi feita anteriormente. Passa a ser documento para o registro de candidatura a habilitação prévia lá da Justiça Eleitoral de 15 de maio. Então esse é o primeiro documento, e esse documento pressupõe que já foi feita a análise das inelegibilidades. Então é esse o projeto de habilitação prévia. Vamos convir, né, que uma vez feito o registro, nós temos um espaço para algumas discussões.
né, as questões das eventuais inelegibilidades que vão surgir depois deste momento, ou vamos pensar também numa inelegibilidade que simplesmente não tenha sido alegada naquela fase de habilitação, será que ela preclui, se ela tiver natureza constitucional e puder ser alegada depois do recurso contra expedição de diploma, vai precluir nesse momento? Parece que não. Ou nós vamos ter a questão das desincompatibilizações. Vai ter espaço para novas impugnações de qualquer maneira. É inevitável isso. Entretanto, tu já vai ter tido um momento em que tu discutiu temas polêmicos. Vamos lá, a linha G, que normalmente gera ações que demoram bastante tempo, impugnações que geram tempo. Essa linha G já vai ter sido discutida. Todas, várias linhas, vamos lá. Tribunal de Contas, improbidade, questões penais prévias, incide ou não incide. Então a gente vai ter vai ter esse debate anterior, isso vai ser bom. Mas não vamos nos livrar das impugnações também. Mas vão ser em menor número, porque muito debate já aconteceu. Então, gente, essa habilitação prévia é uma hipótese interessante. Eu acho que, eu não sei se não prefiro as anteriores, mas a linha, essa da habilitação prévia talvez seja mais viável por já ter tido um debate forte com relação a isso e por já estar no Congresso Nacional. Mas vai ter resistência, evidentemente, e, como todo tema em matéria política, pode ser que não avance. Qual é a quarta proposta? Essa daí é uma proposta que eu dou com dor no coração. Eu tenho... Acabado de ler isso. É um pouco antes dessa. Gente, se não tiver habilitação prévia, se o registro de candidatura foi feito no dia 15 de agosto, nós temos que alterar os prazos do artigo 3º da ação de impugnação de registro. Se tiver que ser em 15 de agosto, nós não podemos ter uma contestação de 7 dias, não podemos ter aquela ampla matéria. Infelizmente, é a escolha trágica que talvez tenha que ser feita. Aí eu não sei qual é o prazo, isso daqui a gente não avançou, porque se a gente entender que o registro vai ser no dia 15 de agosto, aí eu acho que a gente tem que pensar em como alterar o processo. Eu falo com dor no coração, porque sempre que tem que mitigar a ampla defesa, eu fico... Realmente, eu acho que o caminho não é esse. Então, gente, poderia ser daqui a pouco, tu vai ter o rito da 9.504, de 96, para discutir isso. Ou daqui a pouco o rito do artigo 22, ou daqui a pouco ele simplesmente muda alguns prazos da ação de impugnação de registro. Então, a quarta proposta, se a gente achar que tem que caminhar, a gente vai ter que tratar disso. E a quinta proposta é uma que é paliativa e pode até caminhar junto com alguma outra, que é a seguinte, gente, é se esforçar, ver quais são as possibilidades técnicas do tribunal, dos tribunais regionais agora, para diminuir o prazo, não, é diminuir mesmo, para diminuir a possibilidade de substituição de candidatura. 20 dias antes do pleito é um prazo desejável, não tem dúvida nenhuma. Agora, se nós tivermos o rito atual de impugnação e se nós tivermos a impugnação em 15 de agosto, vamos fazer de tudo para diminuir este prazo. Porque os julgamentos em segundo grau vão ser feitos em setembro. Então, eu vou ter que ter uma possibilidade do sujeito que for indeferido no acordo do tribunal alterar, o partido poder alterar o seu candidato. Então, tentar diminuir esse prazo de 20 dias, que depende de situações técnicas do TSE. Na pior das hipóteses, e agora é uma proposta até meio sem muita lógica jurídica, mas na pior das hipóteses, inclui um parágrafo ali nesse artigo, permitindo que o Tribunal Regional avalie a viabilidade técnica. Digamos que um indeferimento de candidatura no dia 20, no tribunal, 20 de setembro. O tribunal avaliar se naquele município tem viabilidade técnica de substituir o nome na urna.
e o tribunal diz, neste caso aqui, concedo 24 horas ou 48 horas para o partido substituir o candidato, porque a gente consegue, a gente tem viabilidade técnica para isso. Então, essa quinta proposta é um paliativozinho, tentando minimizar, porque o que eu acho é que se a gente continuar desse jeito que está, a gente vai viver o mesmo drama de 2016, dos registros sendo julgados nos tribunais em 20 de setembro, e esquece esse debate democrático, debate eleitoral, e todos os olhos ficam no tribunal, isso não é desejável, né? Muito bem, gente, essas foram as nossas considerações. Vou fazer aqui um apanhado geral rapidinho, só para a gente focar no que a gente está propondo, né? Nós temos 5 propostas. A primeira, retorno de todos os prazos como era antes. Segunda, retorno somente dos prazos da convenção e do registro, né? Que nós entendemos que é possível. Temos experiência e memória para isso. Terceiro, que achamos a mais viável, que é a encampada, que já foi encampada pelo ministro, nosso colega, né, Henrique Neves, e já está tramitando, que é a habilitação prévia, que é a proposta que a mesa faz. A quarta, a mudança do artigo 3º, que nós alteraríamos somente os prazos relativos aos procedimentos de candidatura, impugnação, de tramitação processual. Artigo 3º. Essa é a quarta proposta. Alteração do artigo 3º dos prazos de impugnação, dos prazos de trâmite procedimental do registro de candidatura. E o artigo 5º, que é uma proposta coringa, que pode ser ela sozinha ou ela pode estar dentro dos outros, que é com relação à substituição de nomes na urna em prazo menor do que 20 dias antes da eleição, né? Essa a gente entende que talvez seja mais difícil, porque ela diz respeito a uma segurança jurídica da urna, né, a uma capacidade técnica que não decorre de lei, que decorre de questão factual do TRE e do TSE, e pode gerar também uma instabilidade no sistema de falar, se estão alterando a urna aí em 5 dias antes da eleição, quem me garante que essa urna está sendo alterada corretamente ou não está? Podem alterar tudo ou só estão alterando essa? Né? Então, a gente entende que temos que tomar cuidado com essa. Quero registrar algumas coisas com relação à terceira hipótese que nós encampamos, que é a pré-habilitação. Primeiro, um agradecimento ao Henrique por ter sido generoso em passar o processo para a gente, né, a proposta de lei para a gente poder estudar e apresentar. Segundo, é que a pré-campanha, né, não se altera com relação à pré-habilitação, né? Sugerimos que, nesse caso da lei, nós façamos a pré-habilitação entre 6 e 5 meses, um período de 30 dias, porque com 6 meses, iniciando o prazo de pré-habilitação com 6 meses, o sujeito já está no seu domicílio eleitoral e com filiação partidária. Então, nós estaríamos trabalhando dentro de uma legislação que já vigora hoje. Né? Em vez de a gente trabalhar lá em março, em fevereiro, a gente trabalha nessa quadra eleitoral de 6 meses a 5 meses. Só vai poder ser convencional e disputar a candidatura quem já tem a pré-habilitação. Né? Algumas inelegibilidades só vão poder ser aferidas lá. Né? Desincompatibilização de cargo, algumas coisas só vão poder ser aferidas lá, mas outras, como bem destacou Caetano, por exemplo, as alíneas, várias das alíneas da 135, nós podemos aferir antes e dar uma pseudo-tranquilidade no processo registral. E a última questão que favorece também a terceira proposta da pré-habilitação, nós vamos ter uma amplitude do processo democrático. Nós vamos estar discutindo antes quem vai ser candidato ou não. Nós vamos tirar aventureiros, gente que só quer se posicionar para conseguir algumas... Nós sabemos, quem trabalha sabe o que acontece, né? O cara se posiciona para negociar algum espaço. Né? Nós vamos ter uma amplitude democrática de participação dos atores que vão disputar a eleição e de quem vai votar. Nós podemos trazer esse debate antes e isso não altera também, é importante destacar, a pré-campanha, né? Aqueles atos, o que nós temos hoje de discussão, de participação de Facebook, de mídias, redes sociais todas, nós não alteramos isso, porque não há candidatos antes. Não quer dizer que quem está habilitado vai ser candidato,
mas só quem está pré-habilitado será candidato. Então, defendemos essas propostas e agora a gente abre para o debate. Bom dia a todos e a todas. Parabéns ao grupo de trabalho por ter levantado essa miríade de opções para a gente discutir. Queria pontuar uma questão sobre, primeiro, o processo de pré-habilitação, a proposta do ministro Henrique Neves. Ele foi objeto de uma profunda análise no artigo publicado no Tratado de Direito Eleitoral pelo Rodolfo e pela Roberta, em que criticaram esse projeto, essa ideia, sob uma lógica até do próprio funcionamento prático da justiça eleitoral. Não sei se vocês chegaram a enfrentar esse tema, mas no sistema que nós temos hoje, abril e maio é o momento que a justiça eleitoral tem para fazer o fechamento do cadastro. Isso implica um volume de trabalho muito grande nas zonas eleitorais, que são elas quem conduzem esse trabalho, e praticamente ao mesmo tempo elas estariam recebendo uma carga extra de trabalho de lidar com pré-habilitação de uma multidão de cidadãos e cidadãs que não serão fatalmente candidatos ao final. Se nós estamos falando de uma eleição municipal, que em geral tem aí perto de 600 mil candidatos, claro que a gente não tem como precisar quantas pessoas filiadas pediriam pré-habilitação e não se lançariam a final candidatos, mas sem dúvida nenhuma é menor do que esse, até porque todos precisam ter, mas talvez 1 milhão, talvez 1 milhão e 200, talvez 2 para 1, talvez 3 para 1, nós estamos falando de 1 milhão e meio de processos correndo num tempo também exíguo entre abril, maio e junho do ano eleitoral, ao mesmo tempo em que a Justiça Eleitoral tem para fazer o fechamento e batimento do cadastro eleitoral. Essa proposta foi, conforme os autores colocaram, muito criticada internamente na Justiça Eleitoral por ter deixado de olhar a realidade de como a Justiça Eleitoral trabalha com seus prazos internos e as questões que já são atribuídas nesse momento. E eu pondero, também na linha do artigo do Rodolfo e da Roberta, que a gente conhece, enfim, como funciona na prática a regra constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Uma pessoa vai apresentar o seu pedido de pré-habilitação, vai sofrer uma impugnação porque tem uma condenação por improbidade administrativa, vai se defender, vai ser dito, não, mas eu não estou porque não tem dolo, porque não é simultaneamente enriquecimento ilícito, lesão ao horário, vai ser sentenciado, vai caber recurso, isso vai estar no TRE. Pelos prazos que a gente conhece dos processos de registro, e não tem por que o processo de pré-habilitação anda mais rápido do que um processo de registro, quando chegar em junho, julho, ou em agosto, enfim, para o registro, isso vai estar em algum ponto entre o TRE e o TSE, ele vai falar, mas eu tenho o direito líquido certo, já que ainda não foi julgado, até a minha certidão de habilitação para participar da convenção. A capacidade que essa proposta tem de ampliar a litigiosidade me parece incontestável. Eu não consigo, sinceramente, ver a pré-habilitação como algo que irá resolver boa parte das questões mais simples, porque as questões mais simples, quem olha os gabinetes nos TREs na eleição geral, quem olha os cartórios eleitorais, sabe que as questões mais simples passam um checklist no cartório eleitoral também rapidamente. Os registros que não têm grande debate são rápidos de serem analisados, serão uma pré-habilitação, serão no registro, não são eles que dão trabalho. Então, eu tenho dúvidas, acho que a gente poderia refletir um pouco sobre essas questões. E acho que a ideia do descolamento, que seria a proposta 2 de vocês, de descolar propaganda de registro, ela até é preferível, sob o meu ponto de vista, do que a proposta de simplesmente trazer tudo de volta para cá. Só fazer uma correção técnica que eu acho que a gente deixou passar desapercebido. A gente não pode usar o termo de propaganda com sentido de campanha, né? Então vamos descolar campanha de registro em vez de propaganda de registro. Campanha de registro. Ainda que eu, obviamente, enfim, quem conhece sabe, defenda propaganda mais extensa, mas a ideia do descolamento me parece salutar. O que a gente viu no ano passado, no processo de registro de candidatura presidencial do PT, foi uma manifestação clara do Tribunal Superior Eleitoral de dizer,
é importante, questiono também, enfim, na condição até de advogado que perdi o caso, obviamente questiono, mas o TSE entendeu que é salutar para a democracia que você só tenha o início da propaganda eleitoral em rádio e televisão, aí propaganda propriamente dita, não campanha, com a definição de quem vai ser candidato. E esse é o modelo espanhol. Você, claro que lá tem poucas hipóteses de elegibilidade, então o processo de registro é simples, é mais simples que o nosso, mas você tem o processo de registro, quando você bate o martelo quem vão ser os candidatos ou candidatas, você começa a propaganda. O cidadão sabendo quem vai ser. Na verdade, a propaganda mesmo de rua lá, ela começa depois que estão habilitadas, estão registradas as candidaturas. Lá há, inclusive, um prazo fatal, X dias antes da eleição, que se a junta eleitoral não consegue cumprir, as candidaturas são deferidas por inércia da junta eleitoral. Não acho nem que seria esse o caso aqui, mas, enfim. Trago aqui, acho que os pontos positivos do que foi a proposta 2, colocada desse descolamento, talvez trazer ao próprio Rodolfo e a Roberta, mandaram hoje de manhã no grupo de e-mail, a proposta deles, que seria trazer o registro até um pouco para trás, convenções em fim de maio, registro começo de junho, em vez de fim de junho, começo de julho, que seria o que daria tempo para até agosto você ter ao menos definido a implementação do proposta 2. Essa seria a proposta 2. A proposta 2. Evoluída. Talvez um pouco. E a proposta 3, eu coloco esses questionamentos, em que ponto ajuda ao invés de enfim, criar uma multiplicidade de discussões no momento que o Justiça Eleitoral está fazendo o fechamento e batimento do cadastro eleitoral. Obrigado. Gente, temos 2 inscritos na mesa. Nós levamos, primeiro está o Luiz Magno, depois está o Lugero, já inscrito. Alguns encaminhamentos só. Claro que, obviamente, eu acredito que todos tenhamos lido o artigo do Rodolfo e da Roberta, mas as limitações técnicas não se justificam, senão nem eleições ocorreriam, né? Então, nós temos uma questão de se adaptar. E como o Nasser bem frisou, são procedimentos quase em toto simples, de aferição documental, né? Então, nós não podemos basear uma dificuldade técnica na exceção. Pelo contrário, essa exceção vai justificar a antecipação e vai caracterizar a amplitude democrática que a gente pretende. Mas a segunda hipótese é muito boa, também é defendida por nós. Outro encaminhamento, como a gente tem o almoço, né, muita gente não tomou café para vir direto para cá, eu tenho certeza, então vamos tentar limitar as nossas intervenções ao prazo de 5 minutos no máximo. Eu sei que vão falar em menos, mas vamos tentar limitar em 5 para a gente ser mais breve. Né? 3 é o que estava na nossa... 3? Ótimo, melhor ainda, tá vendo? Desculpe eu ser eu tenho essa mania de ser generoso. Luiz Magno. Não, acho que eu Perdão, desculpe. Não, tranquilo. Bom dia a todos. Eu queria, na verdade, assim, não vou, já que a gente tem um tempo mais curto, não vou chover no meu olhado, eu também tenho... Está sujeito a isso. Não? Não, tranquilo então. Achei que fosse 5 minutos. Não, mas eu não vou também chover no meu olhado porque realmente não é produtivo. Mas eu concordo realmente com as ponderações do Nasser quanto à questão da habilitação prévia. Eu tenho essas dúvidas se a gente não estaria criando mais um campo de litigiosidade, claro que para nós advogados, de novo, né, a gente não tem problema com isso, mas eu não sei realmente para quão bem faria para a Justiça Eleitoral abrir um novo processo de registro. Eu não sei realmente, porque eu não vi a proposta final do Henrique, como que funcionaria a habilitação prévia e sua relação com o registro. Porque isso, na verdade, realmente levaria uma manada e, no caso, um pré-registro preventivo pelos partidos de muita gente que efetivamente no futuro não vai nem disputar convenções às vezes, mas na dúvida coloca o nome lá. O atestado de ficha limpa. Exatamente. Isso faria, inclusive, que politicamente eles tivessem até muitas vezes que antecipar muitas discussões. A gente sabe como é que funciona, especialmente a eleição municipal no ano que vem, fazer um laboratório disso para a próxima reforma e fazer um município lá do interior decidir em abril, maio, quem que vai ser o candidato a prefeito, os vereadores, é bem complicado. E eu também não tenho dúvida se a habilitação prévia ela geraria, a não ser uma coisa julgada para o registro, porque senão depois a gente teria realmente que mudar o caráter do próprio registro de candidatura. Se eu me habilitei previamente, tive negado,
eu posteriormente depois vou poder registrar uma candidatura normalmente, porque daí a gente já teria que pensar realmente em mudar a lógica do fato superveniente. Teria fato superveniente? Teria quem afere, quando, até quando? E o fato que atrai? E o fato que afasta? Tem que ter preclusão e fato superveniente. Então, mas aí o partido tem que aceitar ele sair candidato na convenção, porque ele vai falar, eu não tenho a certidão, mas teve um fato superveniente, quem vai aferir se esse fato superveniente é apto ou não para afastar? Não estamos falando de registro, não, nós estamos falando de pré-habilitação. A gente não pode confundir. Então, mas a proposta ele de está pré-habilitação... habilitado, o registro é no momento próprio. Mas a proposta de pré-habilitação diz que o partido não pode lançar na convenção quem não tem a certidão de Porque senão não faz sentido, eu vou estar Isso aí, requerendo. assim, eu não tenho, mas eu ganhei liminar ontem. Quem avalia isso? O partido? Acho que é eliminar vai substituir. Olha só, se for por dispositivo de comunicabilidade, olha só, a gente não está discutindo no campo das ideias, nós estamos aqui para tratar de dispositivos legais, é esse o objetivo, né? Se está em dispositivo legal, a justiça vai olhar, você não obedeceu a pré-habilitação, é um dispositivo legal. A justiça ela tem que se debruçar sobre a lei. Ela não vai fingir que a lei não existe e vai dar o registro. Nós temos agora um procedimento misto de 2 etapas, um ato complexo. Nós temos a pré-habilitação e o registro. Né? A gente tem que ignorar isso. Eu levei esse questionamento justamente para a gente discutir quais são os benefícios práticos, então, de a gente criar uma habilitação prévia. Com todas essas discussões, a gente vai ter que reabrir. Esse é o meu questionamento, exatamente. É isso que eu penso. Então, faz sentido a gente criar essa habilitação prévia, a gente vai de novo abrir toda uma discussão em torno de muitas outras questões, enfim, atinentes ao próprio registro de candidatura. E a questão de novo colocar a campanha num tempo maior, eu acho que não há o interesse, eu não vejo pelo menos ninguém questionando isso. Me pareceu que depois que diminuíram, teve uma conformação geral por parte, enfim, de quem está disputando a eleição. Claro que foi a gente que atua na Justiça Eleitoral já sabe que foi realmente um baita inconveniente para o processo de registro essa diminuição, mas os tribunais, enfim, estão redobrando o trabalho e está funcionando, assim, pelo menos a trancos e barrancos está indo. E eu acho, entendeu, que não tem um clima para eles aumentarem o tempo de campanha. Aí eu já concordo realmente com o Nice, enfim, com a proposta de vocês de tentar trazer o processo de registro antes. E daí a gente vai ter ali pelo menos assim um problema, uma questão para se discutir, o que seria esse limbo entre o registro e o começo da propaganda. O que dá para fazer? Porque o cara vai se registrar, vai ter impugnação e eu vou ter que ficar quieto ali. E os recursos, né? Aí é difícil. Então você ainda não vai ter recursos também, ainda não vai ter conta aberta, ainda não vai ter nada disso. Mas se eu tiver minha página no Facebook, eu não tenho recurso, enfim, eu posso fazer sem recurso, sem gasto. É a mesma coisa. Mas vai ser um valor declarável, entendeu? Você não vai ter... Sim. E mesmo sem registro, hoje, todo mundo já não... Isso acontece. É que eu penso assim... De campanha com propaganda. Porque essa dissociação, não, tudo bem. Essa dissociação, que assim, é difícil realmente você... vai começar a campanha, a partir do momento do registro vai começar a campanha, não vai começar a propaganda. Mas eu acho, na verdade, que para campanha, exato, para campanha é normal, tá certo. Com os instrumentos do Com os instrumentos normalmente, exatamente. Aí a questão só que é delicada para mim é que tu já tem um candidato registrado, fazendo aquela pré-campanha, a questão que fica delicada é a questão dos recursos que ele vai utilizar, que não vão ser contabilizados na conta eleitoral e que não vão poder não ser sindicalizados. Então aí entra uma questão delicada. É o que a gente já tem esse problema atualmente, na verdade, né? É isso que, exatamente, é o problema atual. Mas, enfim, por isso que eu acho até que essa proposta seja a melhor e a mais viável. Porque ela não vai gerar novos inconvenientes daquilo que a gente já tem hoje, na verdade, no nosso cenário, né? Que é esse limbo aí da pré-campanha, enfim. E a gente já realmente contribuiria em adiantar o processo de registro e evitar o tumulto e a acumulação com os debates do próprio período eleitoral, como propaganda, pesquisa, enfim. E por isso que eu concordo realmente com essa proposta. Enfim, vai ter que ser uma alteração em lei complementar, quer dizer, a adiantamento do registro não precisa, né? Não. Outra proposta, desculpa, que vocês fizeram foi a alteração dos prazos dentro do próprio registro. Isso também concordo, eu acho que hoje a gente pode lidar com prazos mais apertados e mais exíguos para contribuir com essa celeridade, aí levaria realmente a necessidade de alteração da lei complementar, mas eu defenderia, eu não vejo sentido no começo do prazo de impugnação, a partir do edital e depois 7 dias para a defesa, eu não acho que seja absolutamente necessário isso,
né? Até porque, enfim, em AIGE a gente tem que fazer, às vezes, defesas muito mais complexas e instruções em um prazo muito mais exíguo do que exige um processo de registro, que muitas vezes é cara crachá, ou pelo menos é verificação de documentos, é análise da incidência ou não, de uma inelegibilidade em razão de uma condenação. Aí eu concordaria realmente nessa proposta também de propor prazos menores no processo de registro. E dois questionamentos aqui, duas propostas, na verdade, que eu pensei aqui, que primeiro é um problema para o ano que vem, que esse ano a gente correu o risco aí de ter, e já surgiram algumas decisões nesse sentido, que seria o indeferimento liminar do registro de candidatura, inelegibilidade chapada, essa questão aí, que preocupou muita gente, enfim, gerou muito debate. Eu sei que alguns ficaram muito preocupados, enfim. Não tem nada disso, gente. Mas enfim, eu sei que tem gente que concorda com esse indeferimento liminar, enfim, inelegibilidade chapada, tem gente que não, mas enfim, acho que é algo que a gente poderia pensar em discutir, fazer eventualmente uma proposta para, precisamos pensar talvez uma vedação expressa na lei para o indeferimento liminar, enfim, algo a se debater efetivamente, que eu acho que pode ter muita invencionice em eleição municipal. Em que situações isso aconteceria? Exatamente, ou ainda que não vedando, mas... Ou um artigo que diga que a lei tem que ser cumprida. Exatamente. Eu acho que sim. Os prazos da lei. Pessoal, temos duas inscrições. Luiz Magno e Ludiera. Alguém mais quer? Não encerrou ainda. Porque assim, uma questão... não, tranquilo. Eu estou compensando aqui. Porque, enfim, a eleição municipal, a gente sabe como é que funciona, é muito mais fácil você indeferir liminarmente o registro de um vereador do que indeferir de um candidato à presidência da República. Então, acho que isso realmente é algo para a gente debater, pode começar a pipocar no ano que vem. E a questão dos prazos de desincompatibilização, se houver possibilidade de a gente pensar numa unificação dos prazos de desincompatibilização, que é um verdadeiro caos, de ficar consultando tabela, e enfim, é sempre uma dúvida, ou pelo menos adaptá-los a um novo período de 45 dias, porque não faz sentido, pelo menos, a gente ter uma desincompatibilização de um servidor há 3 meses antes, ele ficar ali 45 dias esperando, né, o efetivo registro. Com o problema da remuneração. Né? Exatamente, né? E a gente, inclusive, tem muitos casos que, enfim, o ente público rejeita, fala, não, você não tem sentido. Exatamente. Daí o cara tem que comprovar que pelo menos disputou a convenção, perdeu a convenção para, enfim, não ter que devolver o dinheiro que recebeu. Ou às vezes para não trabalhar. Exatamente. Isso é uma coisa que acontece, tem má fé. Servidor ser candidato para não trabalhar. Nunca vi. Enfim. Enfim, são aí as minhas também 2 pequenas contribuições que o GT não trouxe, mas eu acho que dá para a gente pensar também em discutir. Obrigado. Luiz Magno. Olá. Bom dia. Luiz Magno, secretário. Somente... Fala em pé, Luiz. Você está em pé. Ou pelo menos adaptar eles a novo período de 45. Um artista de televisão, né? Olha só. E a outra foi no preliminar. Eu acho que o Flávio tem advertido uma coisa importante de que a gente está falando de registro e de candidatura. No entanto, eu creio que não é possível, não é interessante, sob vários aspectos legais, que se antecipe registro sem se antecipar a candidatura, campanha. Uma coisa é rádio e televisão, outra coisa é campanha. Não tem como. Você prefere o registro, é óbvio que aquele camarada tem campanha. E eu tenho que antecipar a campanha. Não necessariamente rádio e televisão, que é outra história. Mas campanha não tem como se antecipar, não tem como esperar a campanha com pessoa registrada. E subscrevo a segunda tese, por N razões que já foram apresentadas pelo Nassi. E mais do que isso, pelo Roberto e pelo Roberto e pelo Rodolfo, que pessoalmente me convenceram depois acerca dos riscos e das disfuncionalidades que a habilitação prévia trará. A segunda coisa que eu acho que é importante refletir, talvez, eu tenho defendido a possibilidade disso, em que pese nunca nenhuma pessoa quis me contratar para fazer isso, até ofereci de graça uma vez, que a gente tem que admitir a possibilidade de ações declaratórias de inelegibilidade sobre fatos específicos. Se eu tenho uma condenação de a linha G, é muito mais interessante para todo mundo que eu possa ser capaz de uma ação declaratória para dizer que aquela
não que eu sou inelegível, mas que aquela condenação específica naquela AIME, ou aquela condenação específica da improbidade administrativa, ou esta condenação no Tribunal de Contas, ela me torna ou não elegível. Não há impedimento algum legal para isso. O que nós temos é uma jurisprudência consolidada do TSE. Porque eu tenho interesse legítimo de que eu possa postular o reconhecimento de que aquela questão ela é passível ou não de configuração de inelegibilidade. Independentemente de fato superveniente ou não. Porque seria caso de rescisório ou coisa lá que o diabo for. Eu sei que é um risco. Mas eu posso fazer isso em relação a terceiros? Eu acho que quem tem interesse seria a pessoa que teria interessado. Eu interessado... A justiça declara que o outro é inelegível? Não. Eu acho que a gente... Eu creio que, sem qualquer... Isso não me torna inelegível, eu digo. É direito. Eu tenho o direito de declarar isto. Eu não sou obrigado a que alguém diga que eu quero... Se eu não quiser ser candidato a nada. Eu não sou obrigado a ter que me expor para isso. Agora, me parece que, independentemente de qualquer alteração legislativa, essa questão ela poderia ser feita, e ainda que eventualmente possamos pensar em termos de iniciativa legislativa, talvez, eu acho que existe um direito, um interesse jurídico legítimo para que eu declare que aquela condição não é uma... Volto a dizer, lembro, não é que eu sou elegível, mas que aquela condenação específica, aquela causa específica, ela é apta ou não a atrair uma incidência de inelegibilidade. Eu acho que isso também tem um condão, tem um efeito de segurança jurídica fantástico. Como é que você nomeou a ação? Uma ação declaratória de que aquela questão... De ausência de inelegibilidade. Ação declaratória Ação declaratória De inexistência de causa de elegibilidade. de elegibilidade. Não, na verdade, é de inexistência de causa de inelegibilidade. De não incidência da causa de inelegibilidade pelo fato específico apontado na ação. Exatamente. Não incidência. Não tenho que declarar que eu sou elegível, eu tenho que declarar que aquele fato... Motivos você... Não. Aquele que eu trouxe. Aquele problema gera inelegibilidade ou não. Ótimo. É isso. Mas isso seria o juiz de primeira instância. Pouco importa o cargo, porque eu não estou pleiteando. Primeira instância. É frente ao meu juiz eleitoral, da zona eleitoral. É, E que tem instância recursal. Que até acontece quando você tem a anotação no ASE, né? Fica lá... É terrível. inelegibilidade. Porra, mas... A gente tem Só foi condenado. Já né? temos. Declarações da o registro do ASE registro. permanece, é um saco isso. É uma contribuição que afeta a condição de registro, mas não, essa proposta não está vinculada ao registro, à mudança legislativa de registro, é isso? Não está vinculada, em que pese, eventualmente, a lei de eleições poderia prever um dispositivo que garante isso. Uma perguntinha aí na tua ideia, Luiz, uma pergunta. Tem que. Mas Minha pergunta era essa. Porque se ninguém recorrer, o juiz decide, faz coisa julgada e o TSE fica amarrado se aquele sujeito for candidato a presidente. Tem que. A decisão que transitou é julgado pelo juiz de primeira instância sem recurso. Não, mas daí Não, eu acho que, inclusive, seria uma olha só, situação... gente. Desculpa. Por isso eu fiz a pergunta se ela afetaria o registro, mas se ela está fora do Coisa campo do julgada. registro, né? Não, ela pode, ela não faz que- coisa julgada. Ela afeta o registro no ponto de que ele teve uma cognição sobre uma Não. condição, Então não tem sobre como uma ser- condição dele. Não, olha só. Eu estou pedindo uma declaração de que essa situação não me deixa inelegível. Está declarando. Mas o registro vai ser aferido pelo órgão competente no momento próprio. Mas não sobre esta E questão. essa situação pode ser levada. Olha, eu já tenho aqui um julgamento de que essa situação não afeta a minha elegibilidade. Mas é diferente da condição de registrabilidade. Se tiver isso, não serve essa ação. Se tiver isso, não serve essa ação. Assim, poderíamos pensar, por exemplo, em um recurso necessário da decisão de elegibilidade para que eu possa Não, eu pensei mais ou menos como O edital. certidão. Eu pensei mais ou menos como certidão. Mas certidão não vale, é melhor não ter. Eu pensei mais ou menos como uma certidão. Eu tenho as certidões de nada consta do Amapá, porque eu moro no Amapá. Mas se eu estou aqui apresentando, se eu quero concorrer a nível nacional, eu tenho que apresentar as certidões do Brasil inteiro. Né? Então, eu estava pensando mais ou menos nesse sentido. Não seria isso. Né? Nós estamos saindo do campo administrativo para entrar no campo da coisa julgada. Vamos lá. Judicial. Eu Se tava a gente pensando consegue, mais nessa se a gente forma. trabalha com a espécie de recurso necessário da decisão que defere esse registro, portanto, eu tenho que ir obrigatoriamente para o TRE, talvez a única exceção dessa cognição seria o TSE para o registro presidencial.
Porque eu já vou ter o juiz de primeiro grau e o TRE aferindo isso. E se não tem coisa julgada, não faz o menor sentido ter essa ação. Aí, desculpa, retiro a proposta. Aí não é nada, é só perder tempo. E só ganhar mais, gerar mais insegurança. Porque eu vou ter uma certidão, melhor, não uma certidão. Eu vou ter uma sentença, ou melhor, eu vou ter um acórdão transitado em julgado. E que diz, portanto, com todo o devido processo legal, e que fixa que aquela questão não é motivo para atrair inelegibilidade. E daqui a um ano, essa questão pode ser reapreciada. Lamento, então é melhor não ter isso. Eu acho que se você tiver o trânsito julgado, você resolve. O problema é se a ação tiver sido proposta sem tempo de ter trânsito julgado. Aí não serve para nada. Aí quando vier o registro, vai discutir a conexão entre as ações. Mas pega o microfone. Gente, espera só um minutinho. Vamos sair desse tema, porque ele não está afeto ao registro. Né? Eu acho que não, mas enfim. Proposta, só da proposta. Mas... É Ludiane, vamos seguir a A ordem. proposta de uma qualquer ação... forma, eu estou de acordo com o encaminhamento que ela seja discutida. Eu anotei aqui. São dois encaminhamentos já registrados aqui. Depois a gente melhora a proposta. Ludiero, você tem um microfone aí com você? Você não precisa de microfone, mas você tem. Não, precisa pensar na internet. Não, quem precisa é a galera da internet. Ele não. Repete seu nome, de onde você é. Lutigero do Espírito Santo. Quem não te conhece? Verdade. Só pontualmente no que diz respeito à redução dos prazos eleitorais como um eventual caminho, os prazos da ação de impugnação. A gente sabe que não são os prazos eleitorais que são responsáveis pela demora. É o prazo morto. É o prazo que, mesmo no sistema do PJ, demora para intimar. É o prazo do oficial que vai intimar para a audiência. É o juiz que não tem audiência. É o processo que fica 20 dias para a sentença. É a sobrecarga do judiciário. É a ausência de estrutura. É a ausência de estrutura para julgar. Então, assim, essa redução de prazo, ao tempo que ela sufoca o direito de defesa, ela não produz resultado prático. Ela não produz resultado prático. Não é reduzir de 7 dias para 48 horas que o juiz vai dar decisão em 24 horas. Assim, eu vejo com preocupação esse ponto. Com desrespeito ao pré-registro, antecipação do registro, ela me preocupa se ele for para prazo anterior a 90, 100 dias das eleições. Porque, para mim, na minha cabeça, é completamente incompatível que alguém peça um pré-registro, está dizendo para o mundo inteiro que quer ser candidato, vai ser candidato, faz pré-campanha e, eventualmente, não esteja descompatibilizado, continue trabalhando, no caso dos servidores públicos. Então, assim, tem que ter uma uniformidade. E aí a desvinculação com a campanha, é até difícil discordar do Carlos Magno, do Luiz Magno, mas talvez seja... Carlos Magno, viu? O imperador Luiz Magno. Mas talvez seja interessante um prazo, sim, de 45 dias lá, a gente voltar aquele tempo dos 90, começando o registro ali com 90, e aos 45 dias começando a campanha efetiva. Vamos pensar assim, 45 dias, pode não estar com decisão de segunda instância, mas 45 dias está com decisão de sentença em registro. É o mínimo de credibilidade para a população saber que alguém, pelo menos, já tem uma decisão de primeiro grau. Pode ser reformada? Pode. Nos outros 45. Mas, pelo menos, você tem 45 dias antes ali para debater. E aí já protocolou para registro, já desincompatibiliza do cargo público, já afasta do cargo público. Nós não precisamos alterar prazos, reduzir prazos com isso. E a gente mantém um sistema mais simples. E um sistema no qual nós já estávamos acostumados até 2 eleições atrás. Então, assim, voltar esse prazo aí da convenção do registro para 90 dias, deixar a propaganda com 45, não é nada diferente do que nós já vivemos. Eu também realmente acho que nós dificilmente conseguiremos ter uma campanha de 90 dias de novo. Mesmo que eu não tenha rádio e televisão, Magno. Até chamei você de Carlos Magno aqui, imperador. Por quê? Porque você vai fazer campanha nesses 90 dias só com recurso privado? Vai voltar o problema de novo de fazer campanha com registro subjúdice, com recurso público? Vai fazer campanha com recurso público, com recurso do fundo e depois não ter registro deferido? Se a gente quer criar segurança jurídica,
Eu acho que esses 45 dias ali para apreciar e tramitar o processo de registro são minimamente suficientes, pelo menos para reduzir. Para reduzir. Eu acho que é um sistema mais simples. E aí, sim, terminantemente contra a redução dos prazos da ação de impugnação de registro. Não vejo por que ganho a gente teria com isso. Obrigado. Geórgia, por favor. Então, eu Só tenho... uma coisa, desculpa, Jorge, o Ludiero ele puxou um gancho até a questão, eu não sei se é o tema de debater agora, ou de financiamento, não, acho que teria que ter a ver agora essa questão do fundo, né, dessa, enfim, essa ideia de devolução do recurso do fundo por aquele que teve registro indeferido ou chapadamente. Eu acho que é mais financiamento? Desculpa, Jorge. De tarde. Isso. Eu queria, na verdade, fazer uma sugestão de encaminhamento para o grupo de trabalho. Eu acho que, para otimizar o trabalho de vocês, nós temos aí uma questão antecedente à própria sequência de atos que vocês venham a realizar em fevereiro. Eu queria sugerir que fosse feita uma espécie de enquete dentro da Abradep, um formulário, em relação a esse ponto específico do registro. A gente não precisa fazer uma assembleia geral. É uma enquete. Né? É uma enquete. Informal, tal. Pelo Google Forms, né? Para que a gente possa sentir qual é a maioria dentro da Abradep em relação à questão do registro, que é algo até relativamente objetivo, que eu acho que dá para fazer em perguntas. Proposta que você fez aí, Vlad. Atenção quem nos ouve pelo YouTube, preste atenção na Geórgia aí, encaminhamento de enquete. Então, para que a gente possa... Vocês compilaram, acho que 4 propostas, 5 propostas. Então, seria submeter essas 5 propostas a uma pesquisa de opinião dentro da Abradep, para que os trabalhos subsequentes partam dessa opinião. Ah, vai ser difícil, não vai ter consenso. Mas aí nós vamos para a maioria, nós vamos para a questão do convencimento, né? E aí, daí sim surgir, sendo essa a linha que a Abradep vai adotar, para que vocês possam fazer a proposta de redação e para também ajudar nos outros GTs de propaganda, uma alteração sobre questão de desincompatibilização ou não, para que tudo isso parta da decisão ou dessa opinião prévia em relação a isso. Vamos Afinal botar de contas, prazo nisso? Semana que vem? Isso, semana que vem. Ótimo. Então, Fazer dá... 6 perguntinhas. Mas aí coordenado por vocês. Se vocês usam o João para ajudar. E aí, com esse resultado, a gente fazer uma sugestão em relação aos demais itens, aos demais tópicos que foram discutidos hoje. Acho. Mas, pelo visto, nós estamos trabalhando aqui, na verdade, com 2 hipóteses, né? Que é o retorno dos prazos de convenção e registro e a pré-habilitação. Nós estamos trabalhando mais ou menos nessas 2 hipóteses, pelo que eu estou sentindo do debate. Eu acho que dá para fazer um formulário em que vocês consigam extrair das respostas do formulário uma opinião da maioria da Abradep e, a partir dessa opinião, tocar os demais pontos, para otimizar esse trabalho. Talvez outros grupos tenham questões assim que sejam precedentes ao próprio trabalho, né? Deixa eu recapitular aqui. Nós temos 5 propostas que nós estamos trazendo. Retorno dos prazos totais como era antes, né? É uma proposta. Retorno somente dos prazos de convenção e registro, sem alteração de campanha. E nessa proposta, pode ser o retorno dos prazos anteriores ou ainda um prazo um pouco maior, que não está descartado. E para maio, por exemplo. A terceira hipótese. A gente não acumula, isso no final de fevereiro, junto com outros assuntos. Não? Tá. Registro Perfeito. primeiro Tá. Na verdade, nós temos 6 propostas agora. Tá bom. Mas nós estamos, Mas então... em relação ao que era. Então, nós estamos trabalhando, de fato, com prazos, né? Com prazos de retorno totais, retorno de convenção e campanha, convenção e registro, que pode ser até antes, não só o retorno como era, mas um retorno anterior, alteração, uma existência de um novo tipo, que seria a pré-habilitação, prazos com relação a procedimentos de candidaturas, diminuir, se a gente não conseguir retroagir os prazos,
a gente altera os prazos para torná-los mais rápidos. Essa discussão de registro é uma proposta, não estou dizendo que é boa, é só uma proposta, né? E alteração de prazos também com relação à ARC, né? A ação de impugnação, né? Na verdade, esse seria um... na verdade, não é da ARC, é com substituição, trabalhar com relação à substituição da urna, né? Nós estamos trabalhando essencialmente com prazos, né? Não com os institutos. A única alteração de instituto seria a pré-habilitação, seria um novo instituto. Nós temos isso daí. Vamos tentar montar uma enquete com essa realidade. Isso, porque qual é a minha preocupação? É que vocês fiquem trabalhando, debatendo no grupo até o dia 23. No dia 23 esse assunto surge e prejudique alguma coisa do trabalho que já tenha sido feito. A gente tem que definir qual é o nosso norte. Isso. Nós temos 5 caminhos para andar. Coordenador. A partir do norte, a gente propõe. A partir de uma opinião da maioria da Abradep, vocês seguem a proposta de vocês. E se os demais grupos tiverem situações semelhantes, que a gente faça essas enquetes até esse período do dia 23, mas em épocas distintas, para que os membros possam se debruçar sobre uma matéria registro, por exemplo, na próxima semana, e se tiver um tema polêmico de financiamento, que isso seja na semana seguinte, para que a gente possa, então, na semana seguinte, tratar dessa parte de financiamento. Essa é a minha sugestão de encaminhamento. Coordenador, eu acho que em termos de encaminhamento da enquete, as 4 e 5, as questões 4 e 5, elas trazem à luz uma outra situação. Eu acho que para facilitar essa enquete inicial, o que a gente teria que perguntar a gente está falando de antecipação de registro ou mudança da pré-habilitação. Então, assim, não muda, permanece como está. Acho que isso é uma possibilidade legítima, uma pergunta que tem que ser feita. 2, muda o que era antes. 3, antecipa registro. Pode ser para antes ou para depois, mas muda ao que era antes. Volta para o que era antes. Exato. Eu acho que, vamos lá, primeiro, nada muda. Acho que é uma pergunta que tem que ser. Segundo, retorna aos prazos anteriores, de 90 dias. Terceiro, antecipa o registro, sem dizer para quando antecipa. Pelo menos até o prazo anterior. E a quarta, a habilitação. Todo o resto são desdobramentos de questões anteriores. Exatamente, perfeito. Seguinte. Talvez possa ter o item 1.1. Se você é a favor de manter como está, qual a sua posição com relação... Mas é que, no fundo, você vai tornar a enquete muito mais complexa e que, se eventualmente eu perder, mudar como está... Deixa essa parte para o Congresso. Para a proposta de vocês, porque senão você vai tornar a enquete muito complexa que dificulta a definição. Tá, entendi. O que eu estava querendo colocar para vocês, assim, observando bem na linha do que o Caetano começou dizendo e o que a G colocou agora sobre a capilarização disso. Então, a questão é que, quando a gente fala de calendário, nós estamos falando de calendário eleitoral. E a questão, aqui que eu já vou adiantando, que me parece mais simpática, é, de fato, a expressão de vocês, o retorno ao que era antes do ponto de vista do registro. Mesmo que mantenha a propaganda e até com a possibilidade de agregar a proposta que nós recebemos do Rodolfo e da Roberta de manhã, de um calendário, já veio um calendáriozinho já. Mas se a gente vai discutir enquete, é extremamente interessante esse modelo, para a gente poder discutir. Se a gente vai discutir na enquete, a enquete decidir que muda o calendário do registro, ele afeta, por exemplo, a conduta vedada, como disse o Caetano. É uma matéria intrincada na outra. Muda a questão da conduta vedada, porque agora nós estamos nessa discussão, travamos ainda há pouco essa discussão, que o TSE, terça-feira, disse não, a expressão candidato não existe, fica nos 3 meses. Então, mudando o calendário do registro, nós vamos ter candidato antes, talvez, então a gente tenha que observar também a questão do calendário da conduta. Então, o que eu digo é o seguinte, como disse a Georgia, partindo do registro, que é o início, e se a gente definir por mudar o calendário, nós vamos ter que fazer outras enquetes para definir o que a gente vai, adequar isso aí. Certo? Seja de campanha, aí do ponto de vista desse vácuo, seja dos crimes eleitorais, aí, no ponto nosso, do grupo. Enfim, então, eu acho bem interessante, mas isso vai ter desdobramento a partir de um posicionamento nosso sobre a mudança do calendário. É isso.
Mais algum inscrito? Não, né? Acho que não. Conclui os trabalhos. Gente, eu acho que saímos então da mesa com a seguinte situação. Vamos propor a enquete nesses termos simples para definir o encaminhamento do Congresso, né? Eu acho que no final é isso que sobrou da mesa, né? Para ampliar a participação de todos. Alguns outros tópicos foram colocados aí pelo Luiz Eduardo. Precisam ser discutidos entre vocês. O principal tópico que eu anotei aqui foi com relação à desincompatibilização, que nós temos, na linha do que falou o Caetano, nós temos que pensar sistematicamente essa alteração. E o indeferimento liminar também. O indeferimento liminar. Pois é, mas talvez precisemos isolar, assim, legalmente, dentro de uma forma de instituição, o que seja registro, né? Isolar isso. Temos que fazer uma outra sugestão para vocês. Isso acho que vem da enquete. Como na lei como hoje na redação essa parte de convenções partidárias ela está intimamente ligada à parte do registro, eu sugiro um diálogo com o grupo de partidos para que também a gente tenha um encaminhamento em relação a como vão funcionar as convenções, o que vem de partidos, para que a gente veja uma redação. Acho que nesse ponto vale essa conversa prévia para que a gente possa compilar depois. É só uma sugestão em relação aos dois GTs, ao GT de partido político e ao GT de registro de candidatura. Eu acho que precisa ter uma interlocução aí entre vocês, em razão de onde está colocado na lei essa parte de convenções e essa parte de registro. Posso só acrescentar uma sugestão, Vlad e Caetano? Acho que o processo deliberativo, ele ganha profundidade em relação a uma mera votação, exatamente pela possibilidade das pessoas trocarem ideias antes de darem o seu voto. Só me preocupa um pouco a gente imediatamente lançar uma enquete falando, olha, 24 horas para todo mundo dizer, porque a gente pode acabar encontrando um norte que não tenha sido muito bem refletido pelas pessoas. Talvez, pondero, lançar a enquete dizendo, olha, temos aqui 4, 5 dias para votação, efetivamente, discussão e votação, eventualmente lançar a enquete sem permitir imediatamente a votação, sem lançar o formulário, para que quando o formulário venha 3, 4 dias depois, pelo menos a gente tenha tido a possibilidade de ter esse debate no grupo de WhatsApp ou por e-mail. Fazemos isso no oficial ali. Já pode ser feito hoje, entendeu? Já pode ser feito hoje a ideia. Isso, a enquete, daqui a 4 dias a enquete, precisamos discutir o que vai estar em votação. É isso, só para que tenha uns dias para o pessoal maturar um pouco o debate. Vai ajudar até para fazer o formulário isso. Boa. Alguém pode sugerir uma ideia? Pô, bota isso também, bota aqui. Boa. Jorge, Fechou? Eu lembrei de uma coisa só aqui, só para, antes de encerrar, que quando eu falei da questão de deferimento liminar, até você falou, pensar numa proposta intermediária, eu me lembro que até discutindo com o Cirino Pereira, na época do registro do Lula, eu cheguei a pensar assim, olha, eu acho que pode haver deferimento liminar, por exemplo, no caso de ausência de condição de elegibilidade. O cara não está afiliado, não tem idade mínima, enfim. Aí eu veria, eu acho que uma hipótese realmente razoável de você, não vou aqui levar um registro para frente se o cara não tem nacionalidade, o cara não está afiliado a partido político. Aí tudo bem. Mas o caso de inelegibilidade, eu já acho... Não prazo. Mas aí a questão, foi por isso, foi disso que eu falei. Tudo tem discussão. Em que situações teria a possibilidade desse indeferimento? Porque a pergunta há caso objetivo de análise. Eu quero discutir disso. A inconstitucionalidade da regra que exige a nacionalidade, falando que a inconstitucionalidade de origem da norma. Não, eu quero. Pode ser uma maluquice, mas... eu quero discutir que eu tenho um documento X, uma prova X, de que eu estou filiada e eu fui sacaneada pelo presidente. E aí, não está no sistema, mas eu tenho que ter a oportunidade de dar essa prova. Não, porque idade, eu sei, se o Guilherme estiver assistindo aí, o Guilherme registrou em 2016 uma candidata que tinha 17 anos e levou o registro para frente. Se o Guilherme está me ouvindo, ele vai confirmar aí.
Enfim, é verdade. Vamos almoçar. Voltamos às 2, é isso, Gê? Então, retornamos às 14 horas, temos 2 horas para um tranquilo almoço e voltamos no horário.